Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV no Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e também pela sua maravilhosa audiência. Quero agradecer também para aquelas pessoas importantíssimas que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas aí para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal da técnica, pessoal da produção. Oi para você, especialmente, que nos acompanha aqui sempre. Que a gente possa, mais uma vez, ter uma conversa bacana, que seja produtivo para todos nós. É muito bom estar aqui, como sempre. Que bom, né? E se você quiser assistir, ouvir esse programa daqui uma semana, ele vai estar lá no YouTube. É só você ir lá naquela busca do YouTube, né? Tem aquele campo lá que você coloca lá o que você precisa buscar, coloca lá Portal Mundo Maior. Esse é um novo portal, né, aqui da Mundo Maior, que tem a TV, a rádio e tem outras informações. Portal Mundo Maior. E tem o ícone, inclusive, lá, né, o ícone, o logotipo do portal. Clica lá em cima e vai aparecer playlist embaixo. Procure lá os programas que estão gravados, só ir descendo até chegar no Alvorada. Tudo bem, então, para começar aqui, o nosso tópico de hoje é de Emmanuel, né? Nosso Emmanuel sempre está aqui nos trazendo os seus ensinamentos e a psicografia do nosso Chico Xavier. E o nosso tema de hoje é Convite ao Bem. É o 39º capítulo desse livro. E tem a passagem de Jesus que diz assim: mas quando fores convidado, vai. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Aí eu vou ler aqui nossos primeiros parágrafos, que diz assim: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. E aí, Edson? Então, né, Nando? É assim. Se vocês prestarem atenção no Evangelho de Jesus, a todo momento ele fala sobre isso. Aceitem o convite, batam para que a porta seja aberta, peçam para que o pedido seja atendido, né? Chamem para que vocês possam ser ouvidos, façam. Quando ele fala de convite, mas quando vocês forem convidados, vão, né? Significa o quê? Aproveitem a vida, aproveitem essa encarnação, atentem para o que vocês são de verdade e aproveitem as oportunidades. Aí Emmanuel vem falando que em todas as épocas o bem constitui fonte divina. Vamos lembrar aqui de novo, né, gente, algumas coisas importantes? Nós não somos corpos, nós somos espíritos usando corpos. Isso faz diferença? Toda a diferença. Porque se nós fôssemos corpos, nós viveríamos para atender às necessidades do corpo. Se somos espíritos, essa existência tem como objetivo atender às necessidades do espírito. Qual é a necessidade do espírito? Para quê? Né? Que é aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. Para quê, afinal de contas? A gente fica, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Para que serve, afinal de contas, essas encarnações? E aí eles respondem: são oportunidades para vocês aprenderem a se transformar em pessoas melhores. E aí Jesus, mas tá, como é que a gente faz para ser melhor?
faça o bem, que é o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Aproveite todas as oportunidades que te são dadas para fazer o bem. É por isso, gente, que a doutrina fala a todo momento, o grande mote, né, a grande frase da doutrina é fora da caridade não há salvação. Não é porque você precisa sair por aí pura e simplesmente fazendo o bem, mas porque fazer o bem é a melhor maneira de você aproveitar essa encarnação sem sofrimento. Por quê? Se você coloca nas coisas materiais o objetivo da sua vida, ter o carro tal, ter a casa tal, comprar a roupa tal, o tênis tal, o sapato tal, a bolsa tal, primeiro que essas coisas, não que elas não sejam importantes e não que tenha qualquer... Eu vivo falando aqui, né, gente? Tem nada de errado em batalhar, até porque estar encarnado implica em atender, sim, as necessidades do corpo. Não é para não atender, só não é para colocar isso como objetivo de vida, porque não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Se nós somos espíritos, o importante mesmo é atender as necessidades do espírito. Vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje eu estava atendendo um paciente, né? Aí ele veio para mim, não, que foi uma droga, que eu tinha me programado, eu ia fazer um monte de coisa nesse final de semana, eu tinha organizado tudo, que eu dou tarefas, né, para o pessoal, ó, você precisa se organizar, etc. Aí, não, que eu tinha colocado, feito uma lista, eu ia fazer um monte de coisas, etc. Aí foi aniversário da mãe da minha esposa, e eles inventaram lá de fazer uma festa em cima da hora, e aí, em vez de eu fazer as coisas, eu fui para a festa, né? E aí acabou que eu não consegui fazer coisa nenhuma. Ele estava chateado com isso. Lembrem-se que psicoterapia implica lidar com as coisas que acontecem contigo, especialmente as mais estressantes, de uma forma saudável. Então eu virei para escuta, meu querido. Ah, beleza, entendi. Quer dizer que você tinha se organizado para fazer uma série de coisas, né? Uma série de tarefas, etc., uma série de atividades no final de semana, no domingo, e você acabou não podendo fazer isso porque teve essa festa em que você estava lá com os familiares, etc., comemorando o aniversário da sua sogra. Tira uma dúvida aqui para mim. Imagina, digamos, que você não tivesse acordado hoje, que você tivesse durante a noite tido lá um piripaque qualquer e morrido, tá certo? Quando você se desse conta, porque lembre-se que a gente não acaba, né? Só o corpinho que deixa de funcionar, mas a gente, espírito, continua existindo. Quando, de repente, você se desse conta, seria mais interessante, você ficaria mais satisfeito de ter passado o domingo colocando toda aquela tua lista em ordem, tendo feito tudo aquilo que você disse que ia fazer, ou tendo passado o domingo junto dos teus familiares, comemorando o aniversário da tua sogra? Claro que comemorando o aniversário, então tá reclamando o quê? Ó, o Edson, só falta ele colocar a culpa na sogra, né? Né? Mas isso, e na prática era isso mesmo, né? Pô, o aniversário dela é que impediu ele de fazer aquelas coisas que ele tinha se organizado. Gente, vamos aproveitar a vida. E aproveitar a vida não é apenas desfrutar, comer, dormir, passear, namorar. Isso também, tá? Isso também, sem dúvida nenhuma. Mas veja, se somos espíritos, nos melhorarmos enquanto espíritos, nos transformarmos em espíritos melhores, é o grande objetivo de estarmos aqui agora. Então, tudo que a gente faz nesse sentido, a gente leva com a gente conforme você morre. Né? Quando você morre, droga nenhuma. Conforme esse corpo que você está usando morre. Né? Porque ele tem um tempo de vida útil, corpo nenhum dura para sempre. Né? E aí, o que você vai levar contigo são as experiências, são as vivências. Quando se fala de praticar o bem, quando se fala que fora da caridade não há salvação,
É porque quando você está se propondo a fazer alguma coisa de bom pelo próximo, qualquer coisa, independente de quem seja o próximo, você está olhando não para as suas, mas para a necessidade desse outro. E, de maneira geral, quando você faz isso, é uma baita de uma oportunidade para avaliar melhor as próprias necessidades. Sexta-feira, no curso sobre doutrina espírita, todo mundo que está, eu falei, né, para o pessoal que estava reunido ali, todo mundo que está aqui é rico. E aí, você está louco? Que rico? Né? Batalho pra caramba, não é rico coisa nenhuma. Claro que é rico. Riqueza implica em você ter mais do que você precisa para sobreviver. Isso. Essa é a vai no dicionário. Essa é a definição de riqueza, né? Alguém aqui passa fome? Não. Alguém aqui não tem o que vestir, né? Alguém aqui tem grandes necessidades. Gente, conta para pagar todo mundo tem. A gente só faz conta para pagar justamente porque tem condição de pagar. Ninguém é maluco, né? O que faz conta sem condição de pagar é estelionatário, é criminoso. A gente faz os boletos, né? Porque a gente tem condição. Não quer ter boleto para pagar, não compra nada, ué. É, ninguém é obrigado. Só que assim, isso gera conforto, e a tecnologia está aí para nos proporcionar esse conforto. Agora, sem reclamar, desfrutando, né? De novo, a caridade não é ficar dando nada para ninguém, gente. Caridade é fazer o bem, né? Então, por exemplo, sei lá, quando a gente até, eu pedi, né, para o pessoal começar a dar exemplos no curso. Aí a pessoa falou lá, pô, fazer oração por alguém. É caridade? É claro que é. E veja, e é uma coisa que custa quanto? Você fazer orações por pessoas que precisam. Alguma dificuldade de estabelecer todo dia, meia horinha, para você levar o pensamento a Deus e direcionar suas orações, seu pedido de ajuda aos espíritos protetores, aos trabalhadores espirituais de Jesus, que nos hospitais, nos cemitérios, sei lá, qualquer lugar aí que seja preciso, quanto custa fazer isso? Quando você se liga à necessidade dessas pessoas, porque não tem jeito de você fazer isso de uma forma séria sem começar a prestar atenção, né? Em crianças que estão precisando fazer transplante, em pessoas que estão muito doentes, em idosos que estão abandonados por aí. Não tem como pensar nessas pessoas, na dor que elas sofrem, sem você se envolver de alguma maneira. Porque a prece, a oração, não é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É conversar mesmo com Deus, é pedir, sabe o pedir e obtereis? É pedir mesmo por eles, se eles não podem fazer isso. E quanto custa? Não custa nada. Aí outra pessoa falou, doar sangue. Poxa, é verdade. Nós, homens, a gente tem condição de fazer até 4 doações por ano, né? E cada doação dessa salva vidas, várias vidas. Quanto custa, gente? Você sabe que você tem até onde eu sei, você consegue abonar a falta, por exemplo, inclusive, quando você vai fazer isso, né? Não custa nada e ajuda muito, sabe? Ajuda demais. É só o que precisa para fazer o bem? Vontade, mais nada, não precisa de dinheiro. Fazer oração não precisa de dinheiro. Doar sangue não precisa de dinheiro. Sei lá, visitar uma pessoa num asilo não precisa de dinheiro. Na grande maioria das vezes, a gente até estava conversando sobre isso. Os idosos, principalmente, eles vão para as UBSs, sabe? Isso é testemunho de várias enfermeiras, auxiliares de enfermagem. Eles não vão lá porque eles precisam, eles vão lá para poder conversar um pouco. Sabe, quando está chegando, o pessoal já conhece pelo nome, inclusive. Lotérica. Os idosos vão para pagar conta, não é porque eles gostam de pagar conta, pelo contrário, eles vão todo dia com uma diferente, ao invés de ir com tudo ao mesmo tempo. Por quê? Para conversar um pouquinho com o atendente do caixa, para ouvir a voz dela, sabe?
supermercado. Teve uma feira grande aí de supermercados em que uma das pessoas disse: escuta, não dá para a gente mudar o modelo de caixa e acabar com todos os caixas, como foi uma das ideias, né? Acabar com o caixa. Por quê? Porque tem muita gente que vai ao supermercado só para conversar com a atendente de caixa ali, entendeu? Ela não é necessariamente pela compra, ela vai todo dia, sabe? Para comprar alguma coisinha. Para quê? Para poder conversar. Por quê? São pessoas que não têm com quem conversar. São pessoas extremamente sozinhas, solitárias, né? Então, quando você empresta o seu ouvido, experimenta fazer esse exercício. Vai um dia à tarde, se você puder, é claro, numa praça qualquer. E presta atenção, como você vai encontrar ali um monte de gente, provavelmente idosos, claro, que estão ali só para conversar. Se você sentar, alguém vai sentar do teu lado. Se você sentar perto, ele vai começar a puxar conversa. Se você puxar a conversa vai longe. As pessoas precisam falar e a gente pode só ouvir. Elas, inclusive, não estão pedindo para ninguém ficar dando conselho para eles. Eles só precisam ser ouvidos. Quanto custa fazer isso? Não custa nada, gente. E as oportunidades, elas nos são dadas o tempo todo. Como de novo disse Jesus, é só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que você vai perceber essas oportunidades o tempo todo. Essas frases do Emmanuel, até porque a linguagem, vamos combinar que não é a mais fácil do mundo, é antigo, né? Década de 30, década de 40. A linguagem é complicada, mas a ideia é essa. E se você pegar o Evangelho de Jesus, a todo momento é isso que ele está dizendo. Os espíritos, quando eles explicam, se você prestar atenção, a todo momento é isso que eles estão dizendo. O que a gente precisa começar a fazer? Colocar em prática, né? Essa coisa de conhecimento, conhecimento, conhecimento. Conhecimento é ótimo, mas mais importante do que saber é fazer, gente. Vamos começar a fazer mesmo, sabe? Cada um no seu possível. Mas quando? Agora, né? Amanhã você pode me afirmar que amanhã você vai acordar, né? Então, vamos começar já, porque faz muita diferença. Vamos seguir, Nan? Vamos que o convite continua. Convite ao Aham. bem. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos incomuns, ou comuns, digo. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando ou esquecendo deveres preciosos. Por exemplo, né, aquele rapaz lá que você falou, aquele teu paciente, ele tinha lá a lista dele para realizar, mas ele recebeu um convite. E esse convite foi um convite bacana, porque aquilo que você falou, foi lá com a família, né? A família chamou, sabe? Teve com a sogra, a mãe da esposa dele, né? A avó das crianças dele. Então, a gente toda hora está sendo convidado. Precisamos ter atenção aí aos convites que são feitos, né, Edson? E conversando com ele, ele teve um domingo ótimo, um domingo maravilhoso. Reviu pessoas que não via há muito tempo, teve a oportunidade de conversar, teve a oportunidade de estreitar os laços, teve a oportunidade de comemorar. Gente, aniversário é comemorar a vida, é mais um ano, né? Veja, de novo, o que é importante? A gente desfrutar mais da vida, saborear mais a vida, né? Essa coisa de felicidade não é medido por quanto você tem. Felicidade é medido por quanto você vive, quantas pessoas, quantos afetos. Porque essas conversas, esses abraços, isso sim você leva com você para qualquer lugar. Se o corpo morrer hoje,
essas lembranças vão contigo, e isso acalenta, e isso encoraja, isso sabe? Esse é o verdadeiro, eu diria, motivo para viver. Quando Emmanuel fala que esse convite vem através, por exemplo, de pais amorosos, né? Ele está falando de quem? Daqueles pais que educam. Não é daqueles pais que querem um mundo melhor para os filhos. São aqueles pais que estão preparando filhos melhores para este mundo, né? Não é para o mundo atender aos desejos infantis e imaturos. Quantos filhinhos de 40, 50 anos estão aí, não sai da casa do pai de jeito nenhum, né? Desgraça, fica lá, né? Não tem vida, não larga, não segue em frente. Gente, vamos. Ah, mas é porque agora eu cuido dos meus pais. Tá, tudo bem, mas e naquele meio tempo que você devia ter e do cuidar da própria vida? É ou não é? E mesmo agora, dependendo da idade que os seus pais têm, gente, vamos seguir, vamos fazer, né? Vamos viver. Porque muitas vezes esse não desmamar, esse não cortar o cordão, essa dependência, ela acaba acontecendo em função de falta de coragem de ir à luta, de enfrentar a vida, né? De viver. E, gente do céu, viver é tão bom, viver proporciona tantas oportunidades, sabe? Esse aprendizado, se você não tiver independência, é muito complicado de fazer, porque você sempre depende da autorização de quem, né, é o mantenedor. E aí isso pode ser muito complicado. Ele fala, Emmanuel, né, dos professores, de uma leitura de um livro, veja, quando você vai a uma palestra, você não vai assistir a palestra porque ou pelo menos não deveria, né? Assistir a palestra porque ela é pré-requisito para poder tomar o passe depois. Se não assistir a palestra, não assiste o passe. Ah, mas eu sou esperto, eu chego só eu chego no finzinho da palestra, eu chego só na hora do passe. Eu não sei se você é muito esperto, não. Desculpa aí, né? Porque você veja, quando você lê, quando você ouve uma palestra, quando você assiste uma apresentação, qual que é a ideia, gente? O que que eu posso extrair desta leitura, dessa palestra, disso aqui, para me ajudar a me transformar numa pessoa melhor? Se você ouvir, ler qualquer coisa com essa intenção, o aproveitamento será muito melhor, né? Ah, mas precisa tomar passe toda semana? Não, na verdade, não. Né? A gente, é o barato que, assim, a gente que faz palestras, né, pelas casas, de maneira geral, termina a palestra, vai para os passes. Aí, assim, muitas vezes o pessoal convida, né, para tomar passe. Não, estou de boa. É difícil entender que você não quer tomar um passe. Gente, não precisa. Se eu faço palestra todo dia, vou tomar passe todo dia, troco do quê? Né? Tem reunião mediúnica, tá? Tem um monte de coisa que a gente vive trocando essa energia. Não tem necessidade, não é, sabe, uma obrigação. Até porque, vamos combinar que o passe é uma coisa que a gente consegue fazer também o autopasse quando é necessário, desde que você saiba por quê, como, né? É uma prática, veja, dar passe nas pessoas. Gente, você não precisa ir lá, colocar a mão em cima da pessoa, não precisa nada disso. O que que você precisa? Você precisa encaminhar o seu pensamento. Então, você está andando lá numa praça, viu lá um morador de rua deitado no banco. Gente, encaminha ele um pensamento bom, uma energia boa, envolve, pede para os trabalhadores da espiritualidade maior auxiliarem aqueles que eventualmente estejam lá junto dele, né? Espíritos que eventualmente estejam ali junto dele, para que sejam acolhidos, para que sejam encaminhados, para que sejam auxiliados. Não precisa nem parar para fazer isso. Dá para fazer andando. De novo, é aproveitar todas as oportunidades que apareçam para ter essa atitude no bem, né?
É disso que Emmanuel está falando, gente. É uma prática que a gente pode realmente aprender a fazer. E aí Vamos seguir com a continua leitura? aqui. Os apelos, todavia, continuam. E aí ele diz assim, que aqui é um livro amigo, como o Edson já disse, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir conscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Essa coisa da rebeldia, ao que Emmanuel está se referindo? A orgulho mesmo, né? O que faz com que a gente haja de forma rebelde? Orgulho. Não, você não sabe como eu vivo, você não sabe pelo que eu passo. Se você soubesse, eu não falava essas coisas, né? Ah, não, pedir perdão, pedir desculpas. Como assim? Ele tem que pedir perdão para mim, né? Ele que tem que vir aqui se desculpar. Onde já se viu, etc. Gente, não vale a pena, né? Quando a gente vê crianças discutindo desta forma, claro, por coisas muito mais bobinhas, talvez, a gente dá risada, quando ele crescer, ele vai entender como é que é isso. Vale para nós também, sabe? Quantas vezes a gente discute, de novo, né? A nossa atividade profissional envolve isso, lidar com diversos desafios que as pessoas vivem. E, de maneira geral, nos relacionamentos, principalmente, se você for prestar atenção, o motivo das brigas, de maneira geral, é bobo. Não são, sabe? Muitas vezes a pessoa está falando da mesma coisa, querendo dizer a mesma coisa, mas por estarem usando palavras, frases ou maneiras diferentes, estão brigando. Mas porque não pararam para realmente prestar atenção no que o outro está querendo dizer. Porque se parassem, descobririam que não tem nenhuma razão para ficar discutindo. Estão pensando e fazendo exatamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Gente, é uma loucura esse negócio. Mas é muito, 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 muito comum, sabe? Casais que brigam e às vezes estão prestes a se divorciar. E quando você... Escuta, mas vem cá, vamos lá. Fala que você ouve, né? Você ouve, deixa ela falar. Agora vamos inverter. Você fala, né? E ela ouve. Explica aí para mim qual é a diferença entre o que vocês dois acabaram de falar sobre isso. E aí eles olham para minha cara, olham para a cara do outro, né? Não tem, né? Não tem. É o enfoque, talvez, naquele momento, né? Mas não, você não dá, você não dá valor para a maneira como eu me sinto, como eu penso. Não é verdade. Não é verdade. Na grande maioria das vezes, pelo menos, não é verdade. E quando se sentasse para conversar de uma maneira séria, respeitosa, um com o outro sobre isso, você encontra N maneiras. Gente, de maneira geral, você não casa com fulano, você não resolve constituir família com fulana do nada, porque deu uma paixãozinha, entendeu? Não, você admira, você gosta, né? Não é todo mundo que é lindo e maravilhoso. Ou seja, se não é lindo, não é porque era lindo, né? É porque é inteligente, é porque é parceiro, é porque é parceira, é porque cuida, é porque é simpático, sei lá qual foi o motivo. Mas se você constituiu família, um bom motivo você deve ter tido. É ou não é? Vamos pensar um pouquinho sobre isso enquanto a gente vai aí pro intervalo, né? Para prece, né? Para prece, Tá, oração e vibrações, momento para a gente também fazer uma reflexão
em cima do que a gente está fazendo aqui em comentários, em leitura, né, desse texto, lá parece a gente pensar aí nos familiares e nos convites que são feitos para nós e que muitas vezes a gente não aceita, né? Então, pedimos aí para separar aquela água, para os benfeitores energizarem aí durante esse momento, tá bom? Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos, apesar de não ouvirmos, né, nem todos nós, alguns médiuns podem, né, ouvir os mentores espirituais, nós podemos sentir e podemos também entender os convites que são realizados e direcionados a todos nós, ou seja, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito de trabalho, de estudo, ou no âmbito religioso, onde quer que nós estejamos, esses convites muitas vezes chegam à guisa de sinais, sendo sinais para que a gente entenda, para a gente avalie, que a gente analise e possa entender o que aquele convite representa para a nossa vida. Muitas vezes, se a gente fizer esse exercício de escuta, muitas vezes chegam a nós esses sinais, chegam a nós este convite. E que a gente possa, também pela parte que nos cabe, convidar aqueles que estão precisando de socorro, de amparo, de ajuda, convidá-los a entender o que o Espiritismo nos traz, o que Jesus nos ensina, para que também esse convite possa ser um alívio para muitos corações em sofrimento. Por isso, Jesus, querido amado, queremos estender as bênçãos dessa hora, desse instante, àqueles corações que estão sofrendo, que estão passando por grandes desafios, que estão com dores. Que a tua luz seja o bálsamo para esses corações. Que a tua misericórdia e teu amor possa ser o convite eterno para aqueles corações que ainda, como os nossos também, não despertaram para os teus ensinamentos, para os teus exemplos deixados. Amado Mestre Jesus, então, acrescente as tuas bênçãos entre os nossos familiares, entre os nossos entes queridos, a todos os lares, a todos os lugares, a todos os seres que vivem neste planeta. E assim tivemos, Mestre, no ponto mais alto deste planeta, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração misericordioso irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar aquele recadinho importante, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, em que você pode auxiliar, colaborar, não é? Transferir aí recursos através do Pix, mas vá lá no site, ó, tem o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações. Tem também os telefones. Quer falar com alguém aí? Quer ouvir alguém? Vamos ouvir as colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38. E no fixo, que é para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. E aí, para quem está internacional, tem o WhatsApp, ou para quem está nacional também, que é o 11 97261 0272, e esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é o 11 97261 0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, participe, colabore, esteja aí conosco. E teremos aí o Encontro Amigos da Boa Nova, está pertinho aí, nesse mês ainda, né? Então, caríssimo Edson, vamos voltar aí aos comentários. Você quer que eu leia mais um trechinho aqui? Por Então favor. vamos ler, ó. O Evangelho de Jesus, o convite ao bem,
reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. É o convite chegando aí através das trombetas. Isso, clarim, né, gente? É aquela história, é um instrumento de sopro, né? O Nando falou de trombeta, é alguma coisa parecida. Que, por exemplo, por que ele está usando o clarim, né? De maneira geral, no exército, por exemplo, quando toca, né? São toques de recolher, são toques de alvorada, são toques que incitam as pessoas a fazer determinadas coisas. Então, hora de acordar, né? Hora de saudar a bandeira, hora do almoço, hora, etc. O toque do clarim determina isso. E aí, o que ele está falando? Que o Evangelho convida-nos, né? Convida cada um de nós a claridade eterna é poético. O Evangelho de Jesus é um manual de conduta, né, gente? É assim, estamos na dúvida sobre como fazer? Usa o Evangelho, ele vai te explicar, né? Faça desta maneira ou faça daquela maneira. Essa seria a melhor maneira para ter o melhor aproveitamento. Porque conforme a gente atende, conforme a gente age desta forma, a gente segue com mais velocidade ao encontro de Deus, né? Ir ao encontro de Deus significa deixar essa condição, a doutrina espírita coloca dessa maneira, nesse caso, nesse momento em que nós estamos vivendo, deixar essa condição de espírito que habita planeta de provas e expiações para ir para o próximo, que é o planeta de regeneração. Qual que é a grande diferença? A grande característica deste planeta de provas e expiações é que o mal sobrepõe o bem. O mal prepondera sobre o bem. E é por isso que a gente vê tanta porcaria acontecendo. Um planeta de regeneração ainda vai existir o mal, mas ele não é mais preponderante, né? O bem passa a prevalecer sobre o mal. Ou seja, com certeza é um lugar bem mais bacana para a gente habitar, para a gente morar. Agora, para merecer ir para lá, tem que ser espírito de planeta de regeneração, não planeta de provas e expiações. O clarim tocando é esse chamamento. E a gente, Emmanuel, né, a gente está falando sobre isso. Chamamento para quê? Para ser melhor. Chamamento para fazer o bem. Chamamento para se transformar enquanto espírito, não enquanto corpo. Se transformar enquanto espírito. Por quê? Se você pratica o bem, pratica o bem, e através dessa prática você vai se transformando em alguém melhor, se acelera o processo para merecer estar, né? Porque veja, se o bem no planeta de regeneração vai preponderar, vai dominar sobre o mal, né? Vai ter mais bem do que mal, você precisa ser alguém que faz muito mais bem do que mal para poder habitar um lugar como esse. Nesse momento, infelizmente, a gente faz, talvez, no nosso caso, talvez, né? Não é nem que a gente faça o mal. O nosso problema nesse momento é não fazer o bem, né? O Chico Emmanuel, o Evangelho de Jesus, em vários momentos diz exatamente isso. O grande problema dos bons é que eles são lerdos, eles são tímidos, né? Até pensa, mas fazer que é bom é pouco. E os maus, de maneira geral, não, né? Causam muito estardalhaço, fazem o maior barulho, fazem a maior bagunça. E se a gente prestar atenção no mundo à nossa volta, eu acho que é exatamente isso que a gente vai ver. Não é não, pessoal? Tá certo? Vamos seguir? Acho que só tem mais um pedacinho agora. Deixa eu terminar então aqui, olha. Não esperes
pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, eu acho que é um pouquinho de... A gente tem aqui, assim, demonstrações e exemplos de que aqui já nos mostra como que é o planeta de regeneração. Eu acho que a gente gosta de viver perigosamente, viu, Nando? Porque, gente do céu, é assim, sofrimento é necessário. Esse planeta aqui é um planeta de sofrimento. É nada. Sofrimento é uma escolha, não é isso? Né? O tal do livre-arbítrio significa o quê? Você pode escolher fazer qualquer coisa. Você fica à vontade. Ninguém te obriga a droga nenhuma. Você escolhe, você faz o que você quiser. Agora, toda escolha que você faz gera uma consequência. Escolhas boas geram consequências boas que te transformam numa pessoa melhor. Escolhas ruins geram consequências ruins que também te transformam numa pessoa melhor, só que através da dor e do sofrimento. Precisa da dor e do sofrimento? Claro que não, mas a gente é muito besta, porque veja, gente, para a grande maioria de nós, quando que você realmente pensa em mudar? Quando você adoece, né? Veja, se você recebeu a notícia de que está com câncer, eu tenho absoluta certeza que você vai repensar toda a tua vida, que você vai repensar em algum momento todos os seus valores. Gente do céu, por que que cargas d'água tem que receber o diagnóstico de estar com um câncer, de que está com uma depressão, que está com um transtorno de ansiedade para repensar os valores, sabe? Para levar mais a sério essa história que nós começamos aqui, né, a partir do texto de Emmanuel, de que nós somos espíritos, tendo uma oportunidade bendita que nos foi dada por Deus, de estarmos mais uma vez reencarnados para nos transformarmos em espíritos melhores. E se quiser o caminho mais fácil, através do exercício do bem, através do exercício da caridade. O raciocínio, ele é até bastante simples. É ou não é? Se é tão simples assim, por que que a gente não faz? Por que que muitas vezes a gente passa uma vida inteira atrás de coisas, juntando pessoas, juntando valores, né? Por que que a gente precisa da doença? A gente precisa do sofrimento para parar e repensar isso, né? E perceber o quanto é muito mais importante estar com pessoas queridas, ao invés de fazer coisas que você acha que tinha que ter feito, né? É um exemplozinho simples, bobinho, mas que ilustra, eu diria, de uma forma bastante boa, esse ensinamento, né, que nos foi dado hoje aqui por Emmanuel. Então, vamos dar uma pensada sobre isso, né? Vamos saborear mais a vida, vamos ser mais felizes, vamos aproveitar a vida. E lembrando que aproveitar a vida é aproveitar as oportunidades para ser melhor através da prática do bem. Gente, valeu! Muito bom, mais uma vez, como sempre, estar aqui com vocês. Beijo no coração. Obrigado, Nando, pela oportunidade. Até uma próxima. Isso aí, agradecer a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, né? E esperamos você no próximo programa. E a dona Nocubo, que é uma senhora que eu encontrei no Centro Espírita, ela falou assim: olha, quando vocês falam tchau, tchau, eu respondo lá da minha casa o tchau, tchau. Então, dona Nocubo, tchau, tchau para a senhora. Até a Então, próxima. tchau, tchau, Edson. Tchau, Tchau, Nando. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.